Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais uma área live. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Henrique, as nossas convidadas já chegaram. Felipe, bem-vindo. Boa noite para todo mundo. Mais uma quarta-feira, área live 70, entrando no ar. Hoje com convidadas muito especiais. Conheço essas meninas já tem um tempinho. Gosto muito do trabalho delas e eu já tinha um tempinho que eu queria convidá-las para participar do projeto e agora eu consegui trazê-las. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sinaliza aí para mim, para ver se meu áudio tá bacana, se está funcionando. Todo mundo me ouve? Eu acho que está funcionando. Vamos lá. Bom, obrigado, boa noite para todo mundo que está chegando, as pessoas estão chegando na nossa... Obrigado, Henrique, obrigado, Abner, bem-vindos todos. Obrigado, boa noite, todo mundo que está seguindo, que está curtindo, deixem comentários, isso é muito bom para o nosso canal. Deixa eu só mostrar a nossa convidada da semana que vem para depois mostrar as convidadas de hoje. Dígio chegou. Semana que vem a gente vai estar com essa moça aqui, a Mariana Prestes, que é uma designer que que fez residência em Milão. E a gente vai ter uma conversa com ela aqui. Ela trabalha entre Brasil e Milão. E aí a gente vai trazer ela para a semana que vem. As nossas convidadas de hoje, porque é dose dupla hoje, dose dupla literalmente, são essas meninas aqui, ó. Elas são conhecidas como as Gêmeas da Arquitetura, a Fernanda e a Mariana Matos, do escritório Matos Arquitetura. Vou trazer as meninas para a nossa conversa, porque elas já estão aqui esperando. Só um minutinho. Esperar. Mariana Prestes, bem-vinda. Meninas, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Maravilha. Vocês me ouvem bem? Tudo ótimo. E a gente também dá para ouvir? Tá, eu estou ouvindo vocês super bem. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a vida de vocês é uma correria, né? Vocês são celebrities da arquitetura, então é coisa bem complicada, né? Além de serem arquitetas. Tem mais esse problema, né? Alô. Problema não, solução. Nós que agradecemos o convite, ficamos muito contentes. Faz tempo que a gente não se encontra, né, pessoalmente, mas a gente... Pois é. A última vez que nós nos encontramos foi para montar a mostra de decoração, né? Foi, na correria. Maluca, como sempre. Foi, maluquice de mostra que eu gosto muito. Inclusive, foi essa mostra aqui, ó, que nós montamos, esse painel maravilhoso, né? Que foi quando a gente trabalhou pela primeira vez juntos, né? Junto com o Henrique. A foto? Eu achei a foto. Demorei, mas achei. Tá sempre aqui comigo, na verdade. Bom, todo mundo tá vendo, né? Essa imagem não é duplicada pela internet, não é inteligência artificial, são duas meninas mesmo. Duas meninas, quando eu digo que são duas meninas. Fernanda e Mariana Matos, né? Queria que vocês se apresentassem, né? Quem é quem? Eu sei quem é quem, mas eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Esse o público vai... Os nossos, né? Seguidores, nossos amigos. Pois é. Eu sou a Fernanda. Tá chegando um monte de gente aí. Fernanda. Eu sou a Fernanda Matos. Eu sou a Mariana. Nós somos da Matos Arquitetura. A gente tem um escritório de arquitetura já há 13 anos quase aí. E a gente... Muito bacana. Que é o Gêmeas da Arquitetura. Bacana. A maior parte residencial, né? Interiores, residencial, mas a gente também aí atuando com comercial, corporativo. Na maior parte é o projeto de interiores. Legal, bacana. Eu queria que a gente começasse aqui, vocês contando um pouquinho de como começou
a vida acadêmica de vocês, né? A profissão de vocês. Vocês já falaram que são arquitetas, mas eu queria que vocês falassem desse começo. Até porque foi um começo juntas, né? Que é muito bacana isso. Todo mundo fala de gêmeas juntas, mas no começo foi meio que o caminho nos levou a nos juntarmos nessa missão aí. A gente sempre gostou Legal. da área, então, de desenhar, dessa área mais visual, e aí a gente se encantou pela arquitetura. Fizemos faculdades juntas, né, na Mackenzie. A gente entrou junta, mas, né, naquela época também eles pediam que separassem os gêmeos em turmas, então a gente acabava estudando em separado. Tinha isso? Mas por quê? Para não ter os problemas de uma fazer a prova da outra, essas coisas técnicas. Eu não sei, era por isso? Não muda muita coisa, né? Mas dá para fazer o esquema, né? De qualquer jeito. Tem jeito. É que eu acho que também não era um mundo ainda muito acostumado com gêmeos, né? Hoje em dia tem muito mais gêmeos. Acho que fica mais difícil fazer essa divisão hoje em dia, né? Até pelo... Os gêmeos causam esse fascínio, né? Nas pessoas. Tem esse fascínio, assim, dos gêmeos. Aquela coisa que diz que um sente, o outro sente. É quase uma questão extrasensorial, né? Que tem. Existe isso mesmo? É real ou não? Se separa muito para entender o que uma sente, que não dá tempo. Trabalha junto, tudo junto. E aproveitando essa história assim de serem gêmeas, né? Tem isso na criatividade? Uma já vem com uma ideia, a outra já está com a ideia a caminho? Ou uma não precisa falar para a outra de alguma ideia que vai fazer? Como é que é isso? Bastante. Mas a gente gosta muito também de expor opiniões divergentes. Assim, até é engraçado, a gente tá com um cliente muitas vezes em loja e aí a Fernanda opina uma coisa ou outra. Aí o cliente fica, mas dá para vocês chegarem numa conclusão? Mas eu acho que isso só agrega no projeto, porque gera discussão. Então, meio que uma convence a outra. O tempo inteiro, eu acho que nesse formato. A gente pensa muito parecido num global de visão. Valores, de ideias, assim, mas sabe, o que nós somos muito críticas, tá? As duas. Então, acho que também vai do perfil da pessoa, né? Por sermos muito críticas e a gente é muito, assim, do querer ser o melhor, a gente acaba as duas se questionando o tempo inteiro, entendeu? E aí não tem filtro. Porque uma coisa é quando você tem um sócio, você tem que avaliar ego, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente não tem filtro, então... É o tempo inteiro assim. É agregador, né? Porque tem que explicar, por exemplo, o tempo inteiro. Mas por que você está propondo isso? Mas por que você está propondo isso? Então, tudo tem um questionamento. E acho que isso só agrega, no geral. E é uma explicação dupla, no final das contas, né? Porque se cada uma tem um ponto de vista em determinado assunto, acaba tendo que ter uma explanação dupla, literalmente, né? Chegar numa conclusão final, acho que vai ser a melhor. Porque hoje até, inclusive, uma cliente nossa que tem filhos gêmeos também, ela falou, vocês podiam ser trigêmeas, né? Porque aí tem 3, pelo menos uma dava o veredicto final. É aquela coisa, né? Não só a segunda opção médica, a terceira. Passa desse critério. E assim, na hora de projetar é tudo muito junto, né? Apesar de terem estilos não, pensamentos diferentes, né? Porque o estilo a gente acaba, eu como design de interiores estou falando isso, a gente acaba interpretando os sonhos do cliente, né? Então não tem muito essa história de estilo, né? Mas na hora de execução, por exemplo, como é que é isso? Quem é que vai para o canteiro de obras? Tem isso? Vocês dividem ou não? A maior parte de nós vai ficar a semana inteira falando que ela trabalha mais do que eu. Não trabalho, não. Eu nunca falo isso. Muito bom. Já faz alguns anos a gente fez vários cursos de gerenciamento, né? Porque é uma área que geralmente a gente está muito na humanas, né? E estamos próximo do cliente, da criação, arquiteto, designer. E a gente precisa se especializar também nessa parte do gerenciamento, que é a obra, a implementação. Então, a gente fez muitos cursos até para melhorar nesse lado. E a gente entendeu, ao longo do tempo, as facilidades que cada uma tinha também, né? As habilidades que cada uma tem para cada coisa, né? Porque... Um pouco. Então, a Mari, o projeto,
né? Dentro do escritório, a parte mais burocrática, a parte de projeto, interno, coordenação de projetos, e eu fico com a parte de implementação de obra. E isso é bom, né? Porque geralmente a maioria, quando é um arquiteto sozinho, tem arquitetos que têm essa dificuldade, né? Tem arquiteto que não gosta de implantar a obra, é um inferno, vira um sofrimento, né? A pessoa quer só ficar ali na criação, na concepção, bolando as coisas mirabolantes e na hora de pôr em pé tem um pobre coitado que vai lá ser chicoteado pelo cliente, né? É isso. Eu acredito que assim, uma sociedade, não só, ainda mais a nossa, né? Que você falou, às vezes nem tanto na criação a gente acaba tendo algumas divergências de ideia, mas tem hora que durante o processo de obra, até mesmo a implementação, lidar com o cliente, a gente pensa igual. Então, muito mais fácil. Então, eu não preciso falar, explicar todo o que eu acho. Na verdade, 2 palavras já... um olhar... Então... Já começa a ter essa sinergia, né? Até pela questão de serem irmãs gêmeas, né? Tem esse detalhe todo. E o cliente, como é que é? Tem algum cliente que já se assustou com isso? Ou não? Se alguém assistindo a live aí, vai fazer um comentário. Ele é editor aí, não sei se ele ainda está aí ainda. Não, eu digo assim, por exemplo, porque é uma coisa inusitada, né? Eu de gêmeas que trabalham em arquitetura, só conheço vocês duas. Não... Aliás, tem gêmeos paisagistas também, não é isso? Em São Paulo. Agora eu não estou me recordando. Que trabalham juntos também, mas eles são paisagistas, né? Não é muito comum mesmo, mas eles gostam, porque como a gente tem essa sinergia e você não tem que lidar com, às vezes você contrata um escritório e tem 2 sócios que tem um pensamento diferente do outro e acaba tendo que lidar com com a relação entre sociedade também, com a gente não tem muito isso. Então, o que conversa comigo é como se estivesse falando com a Mariana, então assim, não tem muito processo entre a gente assim de que atrapalhe, porque é tudo muito junto. Eles gostam. A gente, por dividir o processo no escritório entre obra, projeto, eu e a Mari, ajuda um pouco, senão também deixa a pessoa meio louca. Com quem que eu falei? Quem que falou? Quem é quem? Quem é quem? A gente é muito óbvio, mas para o cliente até também chegar no começo do projeto, obviamente, todo o processo que dure 8, 10, 12 meses, né, entre projeto e finalização de obra, a gente vai construindo essa relação. Então, no começo ainda é tudo muito novo. Então, a gente também aprendeu que dividir ajuda o cliente a se comunicar também, não ficar tão perdido com quem eu falo, como eu falo, e aí a gente vai direcionando bem. E tem funcionado, então a gente continua nesse formato aí. Como é que surgiu a história das Gêmeas da Arquitetura, o canal, né? Porque vocês, além de tocar projeto, tocar família, porque vocês são mães, né? Tem isso. Tem a família toda, é uma jornada tripla, né? Porque é o escritório, a vida pessoal, né? Que está entrelaçada também, né? Porque vocês são irmãs, né? E tem a questão também das Gêmeas da Arquitetura, que é um canal no YouTube, né? Onde vocês... Queria que vocês explicassem um pouquinho isso para o nosso público, para os desavisados de plantão. Não somos a geração digital, não somos. Estamos aprendendo. Não somos nativos da geração. Tudo isso para a gente é novo também. Mas a gente entende que é um canal de comunicação muito importante. A gente, além de ser importante assim para o trabalho, para a comunicação, o teu nicho de mercado. Então, com o tempo, a gente foi trazendo isso para nós, aprimorando. E aí, na verdade, sempre foi Matos Arquitetura, que é o nosso sobrenome. Então, a gente tem essa formação da Matos. Mas os clientes sempre que indicavam, falavam, não, minhas arquitetas são as gêmeas. Aí o pessoal perguntava, mas cadê gêmeas? Não tô vendo gêmeas, tô vendo Matos. Um nome mais, talvez mais pesado. Menos pessoal, né? Tem um... E aí, então, falava as gêmeas. Aí a gente resolveu adotar os gêmeas. E a gente trabalha, lógico, nosso escritório tem o nome de Matos Arquitetura, mas dentro do Instagram e até mesmo para comunicação. E no canal a gente usa o Gêmeas da Arquitetura. Vocês tiveram que fazer uma divisão, né? Porque hoje vocês têm o escritório com o logo, tudo bonitinho, e tem os Gêmeas da Arquitetura separado, né? E isso é bacana, porque vocês conseguiram dividir isso visualmente, né? Para quem conhece a história e vê ali, é fácil de achar, né?
Mas eu tô curioso numa coisa aqui. Por que o símbolo de vocês é uma borboleta? É uma borboleta, não é isso? Gente, eu Então, pergunto tudo, hein? Eu saio perguntando tudo. não deixa nada. Então, a borboleta, a gente até fala pouco disso, né? Já faz desde que a gente abriu o escritório, sempre foi a borboleta. A borboleta, ela tem alguns significados muito profundos para nós, tá? Tanto na relação da borboleta ser, ela sempre tem duas asas simétricas iguais, sem uma asa ela não voa. Ela tem uma simbologia importante dentro do que a gente faz, que é o quê? Para a transformação. Então, desde um projeto, quando a gente cria um projeto, ela é uma lava, a gente passa pela obra, que é feio. Gente, obra não é legal, mas ela é necessária. Então, ela vai passar só a gente que entra lá e acha tudo lindo, né? Fala assim, eu adoro isso aqui. Sai de lá com o cabelo duro de poeira, a maquiagem toda borrada, o salto arrebentado, mas... E tá feliz. Chega em casa todo feliz. Né? E aí, ela forma numa linda borboleta, que é os nossos projetos quando eles finalizam. Então, para a gente tem um significado muito importante, bem profundo em relação do que a gente acredita. Por isso que é uma bacana. Bacana. Eu tinha imaginado mais ou menos isso, assim, né? Mas vai perguntar para as meninas, né? Porque eu fiquei intrigado, assim. E vocês... E o visual de vocês, tanto no Matos Arquitetura quanto no Gêmeas, é muito interessante, né? Tudo muito bem feito, muito bem produzido. Vocês têm esse cuidado muito bacana com a produção. Falo isso porque já vi mostra de decoração, porque mostra de decoração geralmente é um salve-se quem puder, né? Tem uma dificuldade toda, às vezes a gente está esperando que chegue um negócio e não chega. Você tem que improvisar, é o improviso do improviso, né? Só quem já montou uma mostra de decoração que sai de lá 3, 4 horas da manhã é que entende isso, né? Vou te dizer. Nossa. E aí, vocês têm esse cuidado todo e tal, né? Isso é muito bacana, eu admiro muito isso, né? A gente agregar o nosso trabalho. Então, assim, da mesma forma que a gente mostra para o cliente que é muito importante contratar um arquiteto, um designer de interiores para um projeto. A gente também contrata agência, contrata profissionais dessas áreas para nos trazer esse conhecimento, porque não tem como a gente conhecer de tudo. É importante eu acho que precisa saber o que você quer, até para poder cobrar do profissional de quem você vai contratar. É muito importante. Mas esse conhecimento todo, a gente conseguiu ao longo do tempo também contratando pessoas muito para nós qualificadas. Lógico que para ter o trabalho bem pessoal que a gente gosta, precisa estar nas nossas mãos. A gente entende que tem que participar. Não adianta eu delegar, né? Então, tem que delegar, mas dar a palavra final, né? Dizer, olha, quero desse jeito. Saber até onde você consegue fazer o seu ponto, né? Então, assim, na rede social não tem fim. Todo o conteúdo que você gerar, parece que nunca é o suficiente, né? Assim, justamente. Eu sei como é que é isso. Parece que não tem horas, madrugadas... Acabou o projeto. Não, sempre não tem. A gente tinha os Instagram da Matos e o da Gêmeas em paralelo, mas a gente entendeu que a gente não consegue levar os dois na qualidade, gerenciar nesse momento da fase da vida. Então, aqui que a gente fez? O Matos, a gente deixou ele... Então, você acaba marcando, você vai entender, é um perfil que hoje está inativo. E a gente eu entendi, eu vi isso. Né? A ideia era ter os dois, porque a gente tem essa questão da marca e ter o Matos ainda dos projetos que você falou, e tem a questão do Gêmeas que é um pouco mais do dia a dia, traz um pouco mais de conexão interpessoal com outras pessoas. Mas não deu. A gente falou, não, a gente vai ficar doido e a gente consegue ir até esse ponto. Então hoje a gente está no Gêmeas, é onde a gente põe um pouco de tudo e põe também os nossos projetos, né? Entendi. Se vocês não fossem arquitetas, o que vocês fariam separadas? Né? Vamos lá, cada uma responde separado. Olha aqui, eu queria ser cirurgia plástica. Olha. Mas assim, não tenho dom nenhum para medicina, sangue não posso nem ver. Tem dó da pessoa igual eu tenho, não dou conta. Nossa, não dá. Não sei como seria. Agora, hoje, assim, você fala assim, hoje em dia, se fosse mudar de ramo... Nossa, nunca pensei em mudar de ramo. Também não. Nunca pensaram. Sempre foi isso desde de novinha. Quando é que o bicho da arquitetura mordeu vocês, assim, antes da faculdade? Na realidade... Quando vocês chegaram assim e tomaram aquela decisão, seremos arquitetas, Gêmeas,
vamos estudar juntas, vamos nos formar juntas sempre... e vamos trabalhar juntas. Isso é mais difícil. A gente sempre gostou muito, mesmo que depois de arquiteto, o exercício de desenhar é um pouco, faz menos parte do seu dia a dia, mas pra gente, a gente sempre desenhou muito. A gente sempre foi muito observador. Então a gente sentava em qualquer lugar e começava a desenhar o que tinha na parede, ou no cartaz, ou na TV. Porque hoje em dia, né, você imprime tudo. Na nossa época, não. Então a gente gostava de... A gente era impressora. A gente passava o final de semana desenhando, pintando. A gente sempre gostou muito de fazer isso. E aí a gente sempre procurou coisas, quando a gente começou a crescer e ficar adolescente, coisas que eram relacionadas a isso. E aí a arquitetura apareceu como uma opção quando a gente era já ainda bem novinha no colégio. Sim. Então, na realidade, a gente nunca pensei, nunca prestamos nem outro vestibular, nem fomos atrás de outra coisa. E foi uma decisão em conjunto, né? Que uma bacana é isso. A decisão foi em conjunto. Não foi uma que chegou, eu vou fazer arquitetura, né? Não foi muito isso, não. Vocês são unidas assim desde criancinha. Era até uma discussão. Porque uma falou, por que você escolheu a mesma profissão que eu? Vai fazer outra coisa. Deu até briga. Na época do colégio, porque você tá me copiando. Nossos pais sempre incentivaram muito a individualidade, por serem gêmeas, univitelinas, né? Muito parecidas. Tanto que os nomes são diferentes, a gente nunca... Depois de mais velha que a gente começou a se vestir igual, porque também era uma luta. Porque eu falava, eu gostei da blusa, mas eu também gostei. E aí ficava uma discussão. Então agora usa mesmo. Então vamos usar juntas. Usa junto. Vamos usar juntas. Cada uma veste um lado da blusa. Vamos lá. Vamos virar gêmeas siamesas na marra. Mas aí pega uma blusa para trabalhar junto, bem larga entre as duas. Como toda adolescente, a gente sempre brigava. Toda adolescente não queríamos ser iguais. Não vou falar como todo, mas a grande maioria. Eu acho que é o grande problema dos gêmeos, né? Tem isso um pouco, né? Porque todo mundo quer aquela história de vestir igual e tudo. Eu acho que tem muito isso. Na minha família acabaram de ter 2 meninas gêmeas, que são sobrinhas, acabaram de nascer, tem 3 meses. E a minha cunhada falou isso, né? Eu não quero roupa igual, cada uma de uma cor, cada um de um jeito, para essa individualidade, né? As minhas sobrinhas, uma chama Luna e a outra chama Estela. Nasceram, são bonitinhas. O mundo enxerga você como uma. Como uma. Poucos você vai entendendo que é uma coisa boa. Acho que tudo vê o lado bom e do porquê. Então a gente tem esse costume também de usar ao nosso favor. Pode mudar, nós somos gêmeos. Justamente, Betânia fala isso, né, numa entrevista. Ela falava assim, eu sempre tive a voz grave, né? E eu entendi a maravilha que é isso. E usar isso ao meu favor, né? Ela disse que entendeu isso muito cedo, que a voz grave não era um problema para ela, que era um diferencial e que ela usou muito bem. Ela soube usar muito bem, né? Porque ela aprendeu desde criança ter essa consciência, né? É bom isso. Ou se deu. Queria ter nascido com aquela voz grave, mas não deu certo. Sempre pode ter essa visão. Quem tá dentro, né? É aquela coisa, né? Então... a grama do vizinho é sempre mais verde, dizia meu professor de desenho, né? Ele falava assim, meu professor de desenho técnico falava, não olhe para a prancheta do lado, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, o seu desenho vai ficar uma porcaria, porque você vai querer copiar. Era tiro e queda. Né? Eu sou da época da prancheta, do bigode, dessas coisas analógicas, vamos falar assim, né? Como é que foi a transição? Como é que vocês desenham muito desde de crianças, né? Tem esse hábito e tudo, criaram um raciocínio espacial e aprenderam muito sobre raciocínio espacial, que é o que a gente aprende na faculdade, efetivamente, né? Mas a gente é de uma época que a gente aprendeu a desenhar na mão, era aquele sofrimento, 12 horas sentado na prancheta, amarrado igual um escravo, desenhando, né? Sem comer, sem dormir, olheira para todo lado, enfim, eu sei bem o que é isso. E como é que foi a transição para o mundo digital? Vocês se adaptaram? Como é que é isso no escritório de vocês? Esse esposo forte, até falo que herdou isso muito do nosso pai, essa inquietude.
Então, a gente hoje, gosta tudo que é novo. No começo era mais fácil, assim, quando começou o trabalho, começou aquela história de começar o AutoCAD, sabe, esse desenho no digital, a gente tava mais nova, então foi bem rápido também de aprender. Foi? Longe, né? Vamos dizer agora. Quem é a mais habilidosa no desenho manual e no desenho digital? Vamos lá. Tem isso ou não? Manual. Agora, digital eu acabo fazendo mais do que a Fê, que fica mais em obra. Então, hoje Hoje em dia eu perdi um pouco a prática, não tem como. Você tá desenhando no chão da obra, né? Posso desenhar na parede. Continua na mão mesmo. Tem jeito. Não, porque agora tem essa técnica, né, de você desenhar no chão da obra as paredes. Tá virando uma tendência. Não sei se vocês já repararam isso, mas hoje, inclusive, eu vi um post hoje de um arquiteto que eu sigo do exterior falando isso, né? Inclusive marcando com uma fita. E aí o post era muito interessante porque ele fazia a marcação na fita e ele vinha com o tablet no local, na obra em loco, e mostrava como que o ambiente ia ficar ali já com a marcação no chão. Nossa, eu achei tão interessante esse processo. Né? E aí você consegue a realidade virtual que você consegue fazer. A realidade aumentada, né? Que está cada vez mais poderosa, né? Ao nosso favor. Eu adoro. Eu não acho nada ruim. Quando lembro dos meus projetos, meu projeto de graduação foram 12 páginas desenhadas à mão, foram 24 horas sentado. Nossa. E na hora de entregar, caiu um temporal aqui em Brasília. Muda essa parede aqui. Imagina. Era bem isso, né? Mais interativo, dinâmico com o cliente. Ele participa também. Ele tem... E cada vez mais a gente tem ferramentas para trazer o cliente para perto da gente e tomar essas decisões em conjunto, né? Então, você tem essa agilidade, esse processo, a expectativa alinhada com a entrega. Então, quanto mais... Porque a gente fala de comunicação. O projeto é uma comunicação de ideia, né? É uma comunicação de ideia. Comunicação. E tem que ser uma comunicação muito precisa para não dar problema. Exato. Né? Exato. Porque às vezes eu tô... como dizia minha professora, a gente tem que falar tantas vezes quanto forem necessárias para que a pessoa entenda. Eu nunca me esqueci dessa frase. Né? É o meu dia a dia de obra. Sei bem essa. É o dia. Porque aí a outra fica ali desenhando e a outra vai lá para o fronte de batalha, né? É difícil. Eu vi algumas colegas de curso e algumas colegas de profissão reclamarem disso, né? Da dificuldade que é a mulher no canteiro de obras. É difícil ou não? Você já teve algum problema? Cortou, calma, eu não ouvi. Se reclamarem sobre o serviço? Você já teve algum problema no canteiro de obras, por exemplo, por ser mulher? Ou sabe, desrespeito, alguma coisa do tipo? Ou não levarem tão a sério por ser mulher, né? Porque eu ouço muito isso. Tem isso ainda ou não? Tem. É que é implícito, né? É algo que não é escancarado, mas tem, com certeza, o tempo inteiro. Principalmente não é velado, né? É velado. Não é escancarado, mas sim, existe muito. É que depois que você já tem uma maturidade de profissão, você sabe se posicionar, fica um pouco mais fácil, mas no começo é difícil, sim. É assustador, não é? No começo é bem assustador. Não, e o que eu acho mais, assim, pior de tudo, assim, a maioria das que estão na profissão hoje em dia, se você falar de reforma, interiores, é mulher. E mesmo assim, a gente sofre preconceito dentro da obra. É difícil, né? Bom, eu trabalhei no exterior em obra e era engraçado, porque, assim, as obras no exterior, eles têm um cuidado muito grande com todo tipo de preconceito, seja étnico, seja sexual, seja de qualquer coisa. E você tem as mulheres na obra, e lá o forte das mulheres em obra, em execução de obra mesmo, é pintura. As equipes de pintura são todas mulheres, por conta do detalhamento. Não, porque é uma coisa muito delicada, então são equipes de mulheres, às vezes são famílias que fazem aquilo ali. É muito interessante. Com certeza. E eu já vi uma eletricista trabalhando lá,
e sozinha, né? Sem assistente, sem nada, levando escada, levando material e fantástico, assim. E tem um respeito muito grande. Existe porque se houver alguma reclamação, dá um problemão, assim. Então, existe, assim, uma ordem incrível. Existe uma estrutura de trabalho que está preocupada com isso. Então, se houver algum problema, e esse problema chegar no ouvido de um supervisor, dá um problema danado. Então, as pessoas tomam muito cuidado. Assim, o que eu já vi de profissional trabalhando dentro de obra, né, pegando no pesado, né, que eu vi, assim, que eu presenciei, né? Então tem isso, e foi uma coisa que me impressionou muito lá fora, muito, mas muito, assim, porque aqui é uma bagunça, né, cara, é difícil, né, tem horas, eu sei porque eu também já tive problemas em obra e tem horas que a gente tem que descer do salto e dar uns gritos, né? Tem. E se você não se proteger, quem vai fazer por você? Justamente. E quando tem que fazer a troca, por exemplo? Mariana tem que ir para a obra porque você não pode, por algum motivo. Acontece? Eu tive que fazer meu apartamento, porque estava no ápice, também um monte de projeto, e eu resolvi me mudar, e aí eu fiz a obra. Foi muito estressante. Ai, meu Deus. Não dá. Isso não acontece. A gente tem equipe. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem equipe qualificada dentro do escritório que também nos apoiam. Mas, assim, isso normalmente não acontece. Que bom, né? Quantos profissionais hoje estão no escritório de vocês? Junto, assim, a gente tem diretamente, né? 5 arquitetas formadas. 5 arquitetas formadas. Somos em 7. 5 arquitetas. Junto com vocês, são 7. 7 mulheres. 7 mulheres. Meu pai. A casa das 7 mulheres, literalmente. Exatamente. Literalmente. E como é que é a relação assim com a equipe? Né? Como é que funciona? Como é que é essa administração com a equipe? Como é que é a relação de vocês com a equipe? Como é que funciona? A gente começou de pouco. Tem uma arquiteta, a gente foi agregando. A gente acredita no crescimento gradativo. É aquilo que eu falei. Até onde eu posso ir entregar um bom produto? Eu vou até ali. A gente não tem o perfil de grandes saltos, mas de abraçar tudo, né, ao mesmo tempo, para não prejudicar a qualidade. Sempre funcionou para nós. Então, dentro do escritório não é diferente. A gente também gosta dessa construção gradativa, então a gente muitas vezes pega, assim, um profissional que está aprendendo, até a gente ter oportunidade de ensinar do nosso formato. Então, a gente gosta desse plano de crescer juntas. Normalmente as arquitetas, por exemplo, que estão com a gente já estão há um bom tempo. Então, a gente vai agregando, vai trocando. Exato. Isso é um sinal de que é uma empresa boa, né? Que é uma empresa que funciona, porque quando é uma empresa que mantém funcionários, até porque nessa área é difícil, tem uma rotatividade muito grande. Quando você tem uma equipe que está se mantendo ali e só vai agregando, isso é um sinal muito bom, é um sinal de que é uma empresa que funciona muito bem. Parabéns. Das arquitetas com a gente também. Tanto profissional quanto técnico, como pessoas que também são novas, vão crescendo. Para a gente é muito gratificante. A gente, todo o nosso trabalho hoje, a gente deve à nossa equipe, porque nada se faz sozinho. Mais do que nós já sabemos disso, né? Porque eu nunca fiz nada sozinha, sem Já começou do útero, né? Começamos trabalhando em equipe. Vieram juntas em equipe, né? Meninas, quais que são as inspirações de vocês, né? Não vou dizer quem são as pessoas que influenciam vocês, mas as pessoas que hoje vocês olham assim para o trabalho e falam, olha, isso é bacana. Não só na arquitetura, né? Vamos sair um pouco para a moda, porque vocês são bem fashionistas, né? Se preocupam com isso. Vocês têm um cuidado. É tudo muito bem vestido, né? Vocês não se vestem com a mesma roupa, mas vocês têm um cuidado de estar na mesma Pantone, por assim dizer. Tem jeito, né? Tá no visual. Tá no não tem jeito. Assim,
voltando para a questão ser curioso, eu acho que se você só busca na arquitetura inspiração, em algum momento isso te bloqueia. Então, assim, para nós é muito importante viajar, conversar com outras pessoas, olhar, igual você falou, a moda, outras coisas. A gente vai jantar em algum lugar, repare em algum detalhe. Criar repertório Assistir coisas diversas, assuntos diversos, tudo isso nos inspira. A gente teve até na faculdade, um professor falava que você não é só arquiteto enquanto você está trabalhando, você é arquiteto o tempo inteiro, você está observando tudo o tempo inteiro. Então, a inspiração, a criatividade não vem de quando você está estressado, você não vai conseguir criar, né? É algo muito... Justamente. É algo divino, e é mesmo algo divino. É uma questão de energia, alinhamento com a sua consciência e o seu subconsciente, né? Ele não está no consciente. Então, assim, para a gente, até quando a gente olha outros arquitetos, assim, às vezes a gente, me inspirei, mas não é... Você vai ver o que criou, não tem nada a ver com aquilo que você viu. Justamente. Porque aí, esse insight de alguma outra ideia, né? Não necessariamente, eu gosto... eu fico vendo outro arquiteto que usa madeirado, vou usar madeirado. Isso não é inspiração, né? Justamente. E eu acho que isso é um diferencial do trabalho de vocês, né? Vocês não têm uma arquitetura pasteurizada, como a gente vê em outros lugares, que é tudo a mesma coisa. Parece que só mudou o ambiente e as soluções são as mesmas. Eu comecei a olhar os projetos de vocês para fazer as publicações, e cada projeto tem uma solução diferente, uma cara diferente, cores diferentes, né? Isso é muito bacana, porque é difícil hoje em dia. Eu tô querendo tocar fogo em tudo quanto é painelzinho ripado que eu vejo na minha frente. Mas a gente gosta de Não é. A gente gosta. Não, a gente gosta, não é que a gente não gosta, mas o painel ripado no... Como é que é o nome da madeira agora que estão usando? Todo mundo só usa o diabo dessa madeira, só isso. O Frejó, é só o Frejó para todo lado, né? Não, assim, não é que não possa usar, mas assim, acabam sendo soluções pasteurizadas. E aí você olha um rio todos. E aí acho né? que você fica para trás, né? Porque a gente até vai fazer uma amostra agora numa loja, e hoje mesmo a gente estava escolhendo os acabamentos, e aí eu falei, cadê meu cliente para me ajudar a escolher aqui? Porque tem que ter uma persona. Você faz arquitetura. Que ter, justamente. Então, se não existe, eu vou ter que criar. Quem é? Para quem que eu estou fazendo Tem que ter um ambiente? personagem fictício, né? Tem que ter um personagem fictício. Justamente. É que nem os estilistas, né? A mulher daquele estilista é assim, a mulher daquele estilista é assado, né? Vocês estavam falando aí de aparência, né? E sempre me vem essa coisa assim, que a gente olha para o arquiteto e mais ou menos sabe o estilo, né? Pelo jeito que se veste e tal. E aí eu tô lembrando do Peter Marino, que é aquela figura exótica, com aquelas roupas de couro, parecendo um personagem saído de um desenho erótico, e faz aquelas lojas maravilhosas, as maiores lojas de luxo, que não tem nada a ver com o estilo dele, né? É muito engraçado isso, né? Que você olha assim, Zaha Hadid, por exemplo, você olhava para ela e mais ou menos tinha ideia de como seria. Exatamente. Como? Cortou. Né? Ele traz... Nossa, a gente não pode esquecer que tem muito ego na nossa profissão, né? Então, viram... É um problema isso, né? As necessidades do cliente, entregar a melhor solução e criar essa felicidade no final da entrega. Não pode, nada nisso não pode ser maior do que qualquer outra coisa. Entendi. Eu acho que a internet criou um pouco essa ilusão na nossa profissão, nas profissões, né? De muito estrelismo e pouco trabalho. Que eu acho que é um pouco... É o contrário de vocês, né? Vocês são estrelas porque têm um trabalho sólido, muito firme, não é? É aquela coisa assim, vocês olham, a gente olha os vídeos de vocês, Instagram e tudo, e quando vai olhar o trabalho, analisar, fala, puta, as duas entendem pra caramba, o trabalho é muito bem feito, não é qualquer coisa. Não estou falando isso porque estou na frente de vocês, não, é porque eu passo o dia inteiro observando isso, né? A minha observação crítica para escolher quem vai estar aqui, né? Por isso.
né? Quando eu escolho também, tem esse critério, né? Porque se for só o arquiteto que faz repadinho, eu não quero, né? Deixa para lá. Deixa isso, né? Ou aquelas soluções que você pensa assim, a gente que é profissional e olha e fala assim, meu Deus, o que vai ser deste cliente nesse projeto? Como é que ele vai sobreviver nesse lugar? A gente vai lançar um canal, que aí sim a gente vai desmiuçar um projeto. Nós vamos falar como a gente chegou na solução. Você vai ver. Vai estar no canal, logo, logo. Acho que daqui bacana. Muito bacana. Acabaram de voltar de Milão, né? Para ver as novidades por lá. Queria que vocês falassem para mim o que vocês viram de interessante, o que passou assim pela percepção de vocês. Eu sei que aquilo é um negócio gigantesco, né? Eu nunca não fui ainda, mas pelo que eu acompanho é um negócio gigantesco. É muito evento para pouca semana. Acho que deveria ser 2, 3 semanas aquele negócio, porque é muito grande. Né? Mas o que vocês acharam? Qual foi a percepção de vocês? O que vocês visionaram assim e identificaram como coisas, tendências? Né? Eu sei que é difícil falar isso, porque como é uma feira muito grande e traz vários níveis, e é uma feira de tendências, né? de novidades e tudo, é difícil. Mas o que vocês, assim, numa passada rápida? Uma passada rápida, essa questão de personalização e identidade. Então, por exemplo, tendências. Antigamente você via uma tendência, as marcas todas seguiam aquela tendência. Hoje em dia, a marca está preocupada em entender quem eu sou. Então, por exemplo, você pega uma Louis Vuitton, quem eu sou a Louis Vuitton para fazer um móvel? Aí você pega a Minotti, quem eu sou? Então, assim, a tradução do que é a pessoa e o que a marca ou a que ela acredita está no mobiliário, está na exposição. Então, esse alinhamento de o que você acredita, o que você entrega é o mais importante. Então, por exemplo, se a gente falar de marcas que acreditam no maximalismo, uma Dolce & Gabbana, a gente está falando agora nas marcas principais, porque também tem pessoas que às vezes não estão da área, não vão falar outras marcas, vão falar que hoje em dia... sempre bom, sempre bom a gente falar, porque tem sempre os desavisados de plantão aqui que eu digo, né? Que não sabem, caem na live e vê essa pessoa descabelada de um lado, 2 meninas do outro, iguais. Você pega, já bebeu muito. Uma marca que ela é uma marca maximalista, ela tem esse perfil, ela vai desenvolver móveis com esse perfil. Não quer dizer que a tendência hoje em dia é minimalismo, é tudo ripado. Que ela vai mudar o que ela acredita para entregar tudo dentro da ripado. tendência. Então, a tendência para nós que a gente enxergou acredite profundamente no que você acredita, tenha foco do que você vai entregar e faça um trabalho bem feito. Então, todas as marcas que a gente viu e todos os designers, não teve ninguém que escorregou, sabe? Tipo assim... Parece... Não, ele não é. Ele não é assim. Então, ele fez, propôs coisas novas dentro do que ele acredita. Então, não foi nada tudo igual, sabe? Aquela coisa tudo mesmo, tudo não sei o quê. Claro, a gente tem tendências de mercado que é o quê? A lycra, muito mas isso acho que é muito pontual, não entra nessa tendência macro de posição. Eu enxerguei muito isso, sabe? Voltamos de lá pensando exatamente isso. O que a gente quer mostrar como nossa arquitetura, entendeu? Claro que a gente faz, igual você falou, são todos iguais, mas no fundo tem algo que a gente quer mostrar em relação àquilo. E levar isso a sério até o final, não se desviar do caminho, sabe? Que aí você, nossa, eu tô olhando aqui, tá usando ripado, tô olhando aqui, tá usando... Né? Eu vi uma coisa que eu percebi, acompanhando de longe, acompanhando todo mundo, né, vendo as marcas e tal, seguindo os arquitetos e seguindo as marcas em geral, uma coisa que eu percebi foi o seguinte: há uns anos atrás havia uma necessidade de tecnologia aparente, né? Tecnologia high-tech de tudo quanto era jeito, né? Coisas mirabolantes, sistemas mirabolantes e tal. E eu reparei que agora, claro, a tecnologia está lá na produção do produto,
na finalização do produto, mas ela está mais escondida. Sim. Eu estou vendo que a tendência é você ter mais humanização e coisas mais orgânicas, né? Não é mais um móvel reto, mas é um móvel que tem curvas, que tem nuances, que tem mistura de materiais naturais, aproveitamento de materiais naturais. É real isso? Tô certo? Voltar a esses materiais sustentáveis, no sentido não só dele ter sido fabricado de forma sustentável, mas que ele dure mais tempo no usuário, que você não troque essa peça com frequência. Então, isso também é sustentabilidade. Você não tem que trocar um mobiliário de durabilidade, então você recicla, ele está dentro da sua vivência, então você mantém isso. Então, voltou muito, é o que você falou, o couro, pedra, né, vidro, que é um material, né, pro resto da vida. Então, esses materiais, o mármore, são materiais com muita durabilidade. Então, e são materiais que podem ser reciclados, né? Tem essa importância. Às vezes eles são reciclados, mas não podem ser reciclados. Eles são são materiais que se tornaram e não pode se tornar de novo, não pode voltar para o ciclo, né? Para o ciclo contínuo, né? E aí você vê as peças dessa tecnologia que você falou. Então, assim, muito difícil, né? Fazer peças curvas. Você fazer peças curvas, o acabamento sem emenda, numa pintura numa pintura em inox. É uma coisa de outro. O acabamento fino não tem igual. Não tem igual. Eu estava com a Roberta Rampazzo, que é uma designer muito, muito importante no Brasil. Ela mora em Londres. Quando eu estava morando em Londres, né, eu visitei com ela um design weekend de lá. E aí a gente estava meio assim, ai meu Deus, mais cadeira, mais não sei o que, mais isso e tal. E aí a gente entrou numa marca e ela passou a mão numa cadeira e falou, amigo, pega nessa cadeira, olha o acabamento disso aqui. Aí pronto, acabou. Isso aí. É exatamente A cadeira retinha que eles fazem se tornou única por conta disso, né? Mas esse olhar, eu percebi muito isso, né? Essa educação primorosa, industrial, que parece artesanal, que é o que é o foco, né? E eles fazem isso muito bem. Eu tenho observei muito isso lá fora. Uma outra coisa que eu queria comentar, outra pergunta sobre a Feira de Milão. O que foi que vocês olharam assim e falaram, uau! Aquele negócio que vocês olharam, sei que é difícil, mas teve aquele negócio que falou assim, olha, meu Deus. A Louis Vuitton tá assim, todas as peças ali, você pode pegar e pôr na sua casa amanhã. Nesse sentido, entendeu? O projeto Nômades, né, que está fazendo 10 anos. Antes eram alguns, agora eles criaram para dá para você mobiliar uma linha imensa de produto, né? E não só para criar um design chocante de talinha, que é o que você falou, seu primeiro. Mas é funcional, né? É real mesmo, é para você comprar e ter em casa. O acabamento perfeito. Não tem igual. Não tem igual. Eu acho que isso vai ditar muita coisa também dessa preocupação, sabe? Do detalhe. Não só ter, mas ter com qualidade. Eu vi muito isso. E eles deram um destaque muito grande para os irmãos Campana, né? Até pelo falecimento de um deles. Parece que foi a estrela da história toda, né? Aquela cocum toda de espelhos, né? Parecendo um globo espelhado. Dá muito orgulho, né? Dá orgulho chegar e falar, irmãos Campana estão na Louis Vuitton. Quem imaginou isso algum dia? As empresas estão olhando muito para os designers brasileiros. As empresas internacionais. Justamente, a gente talvez não esteja no nível... Não vou falar assim, mas nós estamos, sim, numa fabricação muito boa de mobiliário, mas, assim, a gente tem essa humanização na criação, no design. Justamente. Da gente ter essa empatia. Porque a gente tá então, se a gente tem empatia, a gente consegue, por isso, traduzir isso para o trabalho, para a peça que está sendo desenvolvida. Então, assim, é muito, muito legal ver peças que a gente olhar e falar, nossa, que peça linda. Depois que eu ia ver que era de um designer brasileiro. Olha, imagina quanto... Olha, que legal. Seria isso, né? Assim, a gente... Muitos mesmo. São designers... Bacana isso. É bom ter essa informação, né? Porque a gente fica vendo... É lógico, é importantíssimo. E eu acho que
fruto desse trabalho, né, das mostras que estão acontecendo. Sim. A Bimóvel promoveu uma mostra separada. Na verdade, foi um grande conjunto com temas separados, né, com exposições diferentes, mas estava todo mundo unido, era todo mundo ali no mesmo projeto, que é levar o design brasileiro para o mundo, né? Aí entrou o Bruno Simões, o pessoal da Bimóvel, essa gente toda maravilhosa, né? Que está levando o produto para lá, e bons designers, né? Eu tive o prazer de ter muitos designers que passaram por aqui, que estão lá na mostra, e alguns que vão dar entrevista aqui, inclusive a diretora da Bimóvel vai estar aqui no final do mês, comigo, falando sobre isso. Eu acho que tem que mostrar, tem que falar, tem que dar literalmente nome aos bois, dizer, olha, a pessoa que é responsável por isso aí é essa. Eu faço questão de dizer isso e mostrar. Tá na hora do nosso mercado se unir mais, né? Eu acho, né? Deixar o ego e o estrelismo para lá e reconhecer quem tá tomando conta disso, né? As marcas que têm se unido. Isso é muito bonito de se ver, assim. Eu acho bonito, né? Falando um pouco mais sobre Milão, eu tenho falado aqui sobre o couro de micélio, que é uma novidade, é uma coisa que está sendo usada pela alta costura. O mobiliário está insano sobre isso, e parece que o Brasil está ficando para trás nessa história. Minha impressão é essa, né? Parece que as pessoas não estão muito atentas a isso ainda, porque tem empresas só comercializando esse negócio. Começou com uma startup, né? Essa startup explodiu, e aí ela explodiu vendendo para as grandes marcas de alta costura, Hermès. Eu conheci essa história através da alta costura, né? Stella McCartney só faz as bolsas dela com esse couro agora, que é o couro de micélio, para quem não sabe, é o couro feito de cogumelo. É um não couro feito de cogumelo. É um couro de micélio que eles chamam, né? É um nome técnico, assim. No Sul, e a Insepa, o grupo Insepa está desenvolvendo com a Roca um revestimento de micélio também. Olha, que bacana. É uma empresa também trabalhando com parte construtiva. Com a parte construtiva de construção também. mesmo. Então você vê quanta coisa sai desse, né? Assim, quanta coisa dá para se fazer. E bonita, coisa bonita. E o que assusta, assim, é porque quando você olha, o problema do material que imita tal material, às vezes, claro, hoje em dia isso evoluiu muito, né? Isso evoluiu muito, mas o couro, esse não couro, você não diz que aquilo não é couro de jeito nenhum. Você olha, assim, a aparência, ele tem as ranhuras mesmo naturais do couro, o avesso é parecido. Sim. Eles conseguiram dar uma cara de couro mesmo, que era dificuldade, né? E a alta costura abraçou, o mobiliário lá fora está abraçando isso, trazendo para o mobiliário, e não estou vendo muito o Brasil fazer isso, não. Tem alguém falando aqui que a CM é uma grande novidade de mercado. O custo... Material de alto padrão com resistência e elegância. Obrigado pela informação. O custo ainda produtivo, a cadeia de produção, o que você consegue implementar, às vezes acaba bloqueando alguns incentivos de mudança de mercado. Felizmente. Entendi. É só por isso, não é pela mentalidade, porque o brasileiro tem uma mentalidade super aberta, a gente tá perto do... O que realmente bloqueia são nessa parte produtiva, retorno financeiro. Não fecha, né? Então, aí acaba porque a empresa tem que ser lucrativa, né? Toda empresa, não tem... Foi como aquela época que tentaram implantar as madeiras amazônicas de uso não comercial, né? O pau amarelo, o roxinho, que ainda as pessoas olham assim e veio meio torto, né? Tem aquela coisa ainda. A realidade é essa. Eu acompanhei o nascimento desse negócio e as pessoas olhavam torto mesmo, e continuam olhando torto. É lógico que existem designers, por exemplo, o Paulo Alves faz um banco que é com todas essas madeiras, é uma coisa linda, né? É maravilhoso. Ele misturou todas elas sem pudor nenhum e ficou um negócio maravilhoso. Mas um móvel todo de roxinho ainda é uma resistência, né? Vocês sentem isso? Mas a gente tem que
educando o mercado, educando o cliente, educando... esse trabalho que você falou da indústria moveleira, dos designers brasileiros, é um trabalho de formiguinha, porque vai educando, você dá preferência àquele móvel que tem um design assinado. Você vai dando preferência a uma empresa que tem um processo construtivo sustentável, que usa materiais sustentáveis. Isso está na nossa profissão, isso está na nossa responsabilidade. A gente tem responsabilidade, sim, de falar para o cliente, olha, estou propondo esse porcelanato de uma empresa que se preocupa com os resíduos. Ela tem essa preocupação. Não é só estética, que lindo, maravilhoso, encaixou no bolso. A gente faz filtros com empresas que trabalham, que tem essa... Olha, que bacana. É muito importante isso, porque para o cliente final, a decisão ele não tem, muitas vezes não conhece. Ele não sabe, ele não tem obrigação de saber. A gente, como profissional, tem a obrigação, sim, de propor, de pesquisar, de... não, vou trabalhar com essa empresa, com outra empresa, pelo processo Fabril também, que hoje em dia não é nem só o produto final, mas todo o processo Fabril é muito importante na sustentabilidade, né? O impacto ambiental daquela empresa. Então, assim, é muito importante. Aí a gente vai educando aos poucos, né? Tem que gastar. Educação aos poucos mesmo, não tem jeito. É o especificador, é a imprensa mostrar, o especificador começar a mostrar essa importância. O especificador é a linha de frente dessa história toda, mais que qualquer outra coisa, né? Porque ele tem acesso às novidades, às coisas, a todas essas coisas, tem essas informações, né? Justamente para traduzir isso para o cliente, porque o cliente não tem tempo disso. O cliente contrata um arquiteto não só pelo bom gosto, mas porque ele também não tem muito tempo de fazer aquilo, né? Então, e hoje os clientes têm mais informação, têm mais cultura, às vezes já pedem. Tem isso para vocês? O cliente chega falando, olha, eu quero o móvel do fulano de tal, porque eu vi ou não. Existe isso para vocês? No design, móveis soltos, às vezes sim. Em arquitetura, assim, na solução arquitetônica, não. Não? Não. Mas no design o cliente chega para você já com certas demandas, né? Olha, eu quero a poltrona de fulano de tal, porque... que já viu, gostou. Normalmente aí, são peças assinadas. Sim, já acontece mais. Não é muito, mas acontece. Facilita, né? Facilita ou atrapalha no final das contas, porque às vezes... Facilita. Eu acho que tudo que a pessoa consegue se expressar, no formato que ela consegue se expressar, tudo ajuda. Tudo, quanto mais informação, melhor, né? Certeza. Meninas, queria que a gente está falando de Milão, de viagem para o exterior, vocês viajam bastante, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora, né? E eu queria falar dessas referências cruzadas, quem na moda inspira vocês, por exemplo, porque vocês são fashionistas, né? Só olha o Instagram delas que vocês vão ver o que eu estou falando. É muito bacana aquela parte que vocês fazem de como vocês arrumam a mala. Aquilo é genial. A gente contratou as Gêmeas Consultoras, que é a Duplicaí. Nós fizemos uma análise de estilo. Que aí o que elas fazem? Elas mostram o que a gente já tem de estilo. Não é criar um estilo. Ela fala, então só replica. Então, muitas vezes você não faz de forma inconsciente. Então, elas trazem essa consciência para dentro. Que ajudou muito. Então, a gente já escolheu o que a gente... eu gosto disso, isso eu não gosto. Então, não vou usar. Não combina com o meu estilo, né? Então, assim, a melhorar. Então, a gente fez essa consultoria que mudou muito. Muito nosso dia a dia. A gente... Agora, sim, é o que a gente fala. Seguir moda... A gente parou, na parte de arquitetura mesmo, a gente parou de seguir muitos profissionais. Porque você fica, é o que você falou, você começa a ficar meio sem foco. É muita coisa, né? É muita referência. Eu acho que talvez prejudique. É muita gente, né? E eu tenho reparado isso, 20 anos de carreira, 10 de editorial, por assim dizer, editorial não profissional, né? Um editorial mais observador. Eu tenho notado esse boom de designers que está surgindo, de profissionais e de escritório, é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. É muita gente, muito estilo diferente. E muita gente boa, né, no mercado. Tem. E o projeto virtual, que é o desenho, que antes era o nosso desenho, que agora é o 3D realista, te permite criar. Mesmo que você tenha um cliente, se tem um cliente fictício, você cria um projeto, ele tá ali. Se ele vai sair do papel, também... Aí já é outros 500. Aí já é
Como é que é isso para, por exemplo, você tocou num assunto importante, né? Criar não tem limite, é quase como o metaverso, infinitas possibilidades, né? Mas aí na hora de executar tem que ter o pé no chão, né? Para poder viabilizar aquilo. Não dá para forrar parede de ouro porque o preço do ouro é caro, mas dá para ter outras soluções. Vocês pensam nisso? O projeto de vocês tem esse foco? Tem. Né? Porque tá na Controlar o orçamento? Projeto e ir tirando depois na execução, que vai criar uma expectativa, uma decepção. Vai ficar, ué, mas aquilo era aquilo, né? Então, quando a gente já faz o projeto, a gente já tenta alinhar um alinhamento de expectativa nesse sentido, né? É importante, bem importante. Tem que se preocupar com isso, né? As pessoas não preocupam com essas coisas. Mas né? tem o mais porque, na verdade, para o cliente, o projeto é legal, mas ele é legal se ele está executado. Senão, ele vai fazer o quê com aquilo? Vai pendurar na parede? Justamente. Aí fica tão caro a execução do negócio que tem que virar um quadro de parede, vira decoração. Exato. Né? A hora que termina, tirou tudo e ficou só uma parede branca. Não tem... Né? E bacana dos projetos de vocês que a gente observa, por exemplo, eu estou com o olho mais treinado, eu vejo isso, né? Vocês só mostram o projeto quando ele está 100% executado, né? E aí, o bacana é isso, porque é o projeto, vocês fazem o decor também, né? O forte de vocês é esse. Vocês fazem de tudo, né? Na verdade. Mas aí eu vejo que o projeto de vocês é todo completo, não é aquela coisa que geralmente, às vezes passa por isso em obra, né? Você faz um projeto lindo, maravilhoso, e chega aquele momento que é o momento da decoração, que são os objetos, os tapetes, que é uma coisa que onera de verdade, é muito caro, o cliente pede para dar uma brecada. E eu vejo que no projeto de vocês não tem isso. Você vê ali tudo bonitinho, né? Assim, parte do gerenciamento assim, já está pensado antes, já tá tudo não é uma surpresa para o cliente. Então ele já sabe mais ou menos o quanto vai isso, o que é, o que vai gastar em cada coisa. É muito transparente, sabe? Então, assim, os nossos clientes normalmente vão até o final. Mas isso é muito bacana, porque o difícil é isso. Às vezes o cliente faz tanta coisa mirabolante, faz tanta mudança durante a obra, e isso, mudança onera, né? A gente sabe disso, quando está gerenciando obra. Quanto menos mudança você fizer, melhor. Lógico, tem coisas que são inevitáveis. Tem horas que o cliente bate o olho no negócio e fala assim, não era isso que eu queria, vamos trocar? Acontece. Isso é a vida real, né? Por mais que você tenha feito um 3D maravilhoso e tudo e tal, a última obra que eu fiz, o cliente, no finalzinho, quando eu falei assim, pronto, nasceu a criança, estamos preparando para pôr a mantinha nela, o cliente virou assim, olha, e eu caí na besteira de perguntar, tá tudo bem? O que você achou? Só tem uma coisa no apartamento que eu não gosto, que é a entrada, tem que mudar a iluminação. Eu falei, ai, meu pai eterno. Eu falei, vou fazer, mas o custo, você sabe que vai ter um custo aí e você não vai gostar do final do negócio, né? Mas aí eu fiz, né? É o que eu digo para os meus clientes, obra não é igual roupa. Roupa você não gostou de um blazer, você tinge, dá para os outros, joga fora. Obra não, você vai ficar olhando aquele negócio lá pelo menos uns 10, 20 anos, né? Exatamente. E talvez o trauma da obra tenha sido tão grande que você não queira fazer nunca mais. Acontece, né? Não queira fazer nunca mais, né? Mas eu vejo que nas obras de vocês não tem isso. Os clientes de vocês parece que são fiéis, né? Faz aquela história, faz o primeiro apartamento, a casa de praia. Cliente de 12 anos atrás. A gente já fez o terceiro projeto, quarto projeto. Não, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Quando o cliente entrega uma coisa nova para você fazer. Eu já passei por isso, do cliente pedir uma reforma de um projeto que já tinha feito, aí mudou, teve que mudar e fazer a reforma toda. É muito bom, né? Assim. Muito bom. É muito bom. Meninas, vocês estiveram lá em Milão é a capital da moda também, né? É um lugar que tem a moda pulsa, assim. O que vocês viram que deu aquele... Ai, meu Deus. Não estava contando com isso na minha frente. Não, eu acho que o
acabamento em todos os sentidos. O acabamento perfeito, melhorou. Tamanho perfeito, acabamento perfeito. Encontro perfeito, junção perfeito, tecido perfeito. Assim, aquilo que você falou da tecnologia sem estar escancarada, sabe? Em tudo. Mas é aquele... eu estou perguntando em relação à moda, por exemplo. A moda? Eu estou perguntando em relação à moda. Pluralidade, assim, individualidade e opções. E essa liberdade de você se comunicar com o seu público e você se vestir, se mostrar como você tem que ser. A gente veio muito assim em relação a isso, né? Tá cortando um pouquinho. Ah, bacana. Tá cortando um pouquinho o áudio de vocês. Eu acho que o 4G do celular que está brigando com a internet de vocês. Geralmente é isso. Eu queria mostrar, a gente já falou aqui, eu já mostrei uma amostra, né, que vocês fizeram. Eu queria mostrar alguns projetos para o público, para eles poderem ver, e eu queria que vocês fossem comentando. Né, eu queria começar mostrando esse apartamento, que é todo de detalhes de dourado, ele é muito bonito, né? Tem esse apelo para o dourado, que é uma tendência de agora, né? O dourado, o cobre, o latão está voltando com força, que era uma coisa da minha época, da década de 80, esses materiais, né? Isso, tá voltando com tudo mesmo. A gente tem essa preocupação também da base neutra, por assim, não é uma amostra, é uma casa, um apartamento, né? As pessoas moram. Então, assim, ter esse cuidado de manter um ambiente ainda clean, agradável, mas ter essa personalidade. Que, assim, se conhecer o cliente, você vai falar... É a cara dele. É a cara do... Encaixou que nem sabe, um terno sob medida? Alfaiataria. A estrutura é muito bem feita, né? De tudo. O acabamento é impecável de vocês, é muito bonito. É mesmo, olha. Os nossos fornecedores aí perfeito, porque... E um mobiliário diferente, né? Porque não é um mobiliário que todo mundo vê, é diferenciado. Sofá, a gente fez um desenho exclusivo, esse sofá, com as costas numa tela C. Então, assim, a gente pegou, não achou, não, a gente quer alguma coisa assim. Sofá suspenso. O suspenso, essa poltrona suspensa, a gente que desenhou e executou. É desenho de vocês, então. É desenho. A Fernanda queria me matar para içar essa peça inteiriça. É um problema. Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Porque içamento em São Paulo, quem não sabe, meu pai. Aí tinha os 4 braços da poltrona ele foi na medida exata, porque não queria emenda. Porque a gente não queria emenda, a gente quer o encontro perfeito, né? A gente não quer só. E na hora da montagem, por exemplo, vamos supor, acabou a obra toda, né? Vai ter que entregar a obra, tem que fazer a decoração. Aí as duas vão juntas, como é que é? Sempre. Sim. Sempre juntas. Sempre juntas? É bem importante. É bem importante. Faz toda a diferença. Na escolha dos objetos. A gente vai antes, faz curadoria. Já, no meio do projeto, a gente já começa a separar a peça. Já tem já tem meio aquele insight do que vocês acham que vai ser bacana, né? Já. E como é que é para os clientes de vocês? Eles entregam cegamentos para vocês ou são aqueles clientes que precisam ir na loja, verificar tudo? Como é que é isso? Que eu acho que é importante ver no local. Muitas vezes você idealizou uma coisa e no local não... Né? E aí a gente gosta de mexer com o cliente, né? Assim, a gente põe, aí ele olha, move um lado, mexe com o outro. Sabe aquela coisa? Eu acho que só agrega, só tem a agregar. Essa estante aí, inclusive, com esse meu cliente, a gente mexeu umas 3 vezes, né? Mas tá tudo muito equilibrado, tudo muito bonito. Tudo de muito bom gosto. E é muito bacana saber que o desenho é de vocês, do mobiliário. Que eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que sofá diferente, que poltrona diferente. Tá diferente de tudo que eu tô vendo no mercado. Tem tanta peça, mas vai desenhar também a peça. Vai entender. E esse sofá que é suspenso no teto, que é de vocês também? É esse que a gente içou. Esse que foi içado, que é uma peça única. 2 metros. Tem 2 metros
E a gente mandou fazer a estrutura num lugar onde foi feito o banho da peça e depois a tapeçaria tinha que encaixar perfeitamente. Porque ele tem curva atrás, Ele é curvado, ele é curvado atrás. Que é um banho dourado, né? Tem mais esse detalhe, é um banho dourado, que é difícil de ser feito. Então, assim, é uma peça totalmente exclusiva. Que é exatamente a cor da arandela. E tá tudo no mesmo tom impecavelmente, né? Porque tem essa dificuldade, quando você trabalha com fornecedores diferentes, conseguir chegar nesse nível de aparência, né, do material. Linda essa arandela, é meio art déco, né? Tem um toque meio art déco, acho ela maravilhosa. De onde é? Essa a gente comprou no Efeito Luz, mas ela é importada. Acho que é Bela. Eu acho que é Bela Iluminação. Ela é de fora, né? Tá com cara mesmo de ser importada. Esse apartamento é meio art déco, né? Ele tem esses detalhes, assim, ele tem essa pegada art déco, eu gosto, é por isso que eu gosto muito, achei muito bonito por isso. E o art déco com dourado, né? Que não é tão fácil ter o art déco com dourado. O art déco geralmente são cores mais sóbrias, é mais amadeirado, é mais preto, mais metal escuro, né? Interessantíssimo. Tá muito lindo. É o mesmo apartamento, né? A varanda do apartamento, né? Master. Lindo, muito bonito. Esse aqui já é outro apartamento, não é, gente? Ou é um... Já é outro estilo. O estilo. É isso que tá bacana no trabalho de vocês, porque a gente às vezes pega o portfólio do profissional e tá tudo igual. Aí você fala assim, meu Deus. E você já bate o olho e fala assim, é fulano de tal. Ah, é fulano de tal, né? É raro isso, porque tá ficando essa coisa mesmo. Tá. E às vezes, profissionais que se copiam, que é pior, né? Os estilos. Pior. Aí você olha e fala, pai eterno, aquela coisa. Você quer passar com lança-chamas e tocar fogo em todos os painéis ripadinhos de madeira, ninguém aguenta mais aquilo. E agora estão copiando, começando a fazer o painelzinho, não de madeira, mas de outros materiais imitando a madeira, né? Que tá popularizando de uma forma. Outro dia, uma cliente antiga minha de projeto falou, onde é que eu compro um painel ripado? Eu falei, meu pai, será que eu dou essa informação para ela? Manda ela procurar. Assim, o painel ripado, uma técnica de projeto. Você vai usar o painel ripado quando? Quando você quer então, por exemplo, eu quero camuflar onde eu vou ter emenda, eu vou usar o painel ripado, porque ele é infinito. Certo? Entendi. Necessariamente uma solução só estética, ela é uma solução técnica, tudo. Aonde eu ponho o espelho? O que eu quero reproduzir no espelho? Se eu tenho um outro lado que eu não quero ser refletido no espelho, eu não vou pôr espelho. Então, assim, é muita técnica em cima de uma solução que no final é estética. E aí fica essa harmonia, e lógico que você tem a parte mais decorativa, que aí entra assim, que é muito importante. Então, os tons. Mas assim, essa solução, elas vêm muitas vezes, a criação delas, o painel ripado surgiu provavelmente de uma necessidade nesse sentido, né? Entendi. E aí, o pessoal reproduz sem saber onde está pondo. Sem saber o efeito. Porque assim, vira um Frankensteinzinho, né? Porque assim, vê num projeto de um grande nome da arquitetura que sai numa revista e todo mundo copia aquilo. E vira aquele negócio e vira a indústria do painelzinho ripado. Uma super fachada, onde queria dar linearidade. Tudo tem questão de proporção. Ele queria dar continuidade no ripado. Aí a pessoa reproduz numa paredinha. Uma coisinha pequenininha. Estava falando com isso com uma cliente minha essa semana. A gente estava conversando, né? Uma cliente muito querida que virou amiga de muitos anos. Eu, quando fiz o primeiro projeto dela, a filha dela estava grávida. Hoje a filha dela tem 21 anos. Nossa. É uma amiga de muitos anos. E nós conversamos todos os dias. Todos os dias. Olha. Eu ligo para ela mais do que para minha família. Ficou de louco. E o dia que eu não ligo para ela, ela fala, amigo, você está me abandonando. O que é isso? Aquela coisa, uma amizade que é uma amiga muito querida, assim, de muitos anos, e a gente conversa sobre tudo, né? E a gente estava falando sobre essas características da decoração, que é isso, né? Ela fala, amigo, eu vi um vídeo de um arquiteto, mas, pelo amor de Deus, aí a gente vai comentando isso. Eu falo, isso é culpa da mídia, que põe esse negócio, glamoriza esse negócio, aí a pessoa quer um apartamento de 20 metros quadrados, e quer com tudo, com a varanda gourmet, pelo amor de Deus, pra quê? Vai receber quem nesse apartamento? Igual no cabeleireiro, né? Eu brinco com o cabeleireiro, eu falo, você sofre a mesma coisa que a gente, porque assim, chega um cabeleireiro e fala, quero o cabelo corte igual da Gisele Bündchen. Mas você tem cabelo?
Você tem o cabelo da Gisele ou a gente vai ter que pôr um tic-tac na frente? Né? Tem isso. E tem tantas soluções boas para um apartamento de 20 metros e não está fazendo o que é bom para aquele projeto. Justamente, porque quer aquilo ali igual eu não sei quem que viu. Eu acho que é um pouco culpa desses programas de televisão de entrega de sonho, que vira um pesadelo para a pessoa. Eu acho que é um pouco culpa disso, né? Porque aí começam a mostrar essas coisas, esses arquitetos muito instagramáveis, a gente pode dizer assim hoje, né? Midiáticos. E você olha assim e fala, pelo amor de Deus, né? A maioria dos projetos fotografados que estão no nosso Instagram, no site, são projetos que a gente fotografou pelo menos 6 meses depois que o cliente se mudou. Nenhum é no final da obra. Nenhum. Justamente por isso que eu estava falando, né? Porque o orçamento vai enxugando e precisa preparar o apartamento. Não é só aquele apartamento que a gente pôs a decoração para fazer uma foto linda. Não é produção, é o que o cliente vai viver mesmo, é a vida do cliente. É igual você estava falando, a estante o cliente mexeu 3 vezes. Ficou linda, né? tem vida. E ficou linda, né? Esse aqui é outro projeto, né? Já diferente. É o mesmo? É o mesmo, é a cozinha do apartamento. Linda. Tá bem bonita. A gente manteve o piso e você vê que o piso já era um granito que já tinha. A gente ia... Olha. Não faz sentido um material durável, bom. Arrancar. À toa. E eu acho isso genial. E isso é ser ecológico de verdade. Né? É você aproveitar o que tá à disposição com argumento. É um material bom, tá aí, vai arrancar para quê? Para quê? Se dá indo com ele, né? Então, assim... Justamente. Aqui é a mesma cozinha, né? Outro ângulo. Isso mesmo. Nós gostamos muito de efeito de iluminação. A gente usa muito. E a gente viu muito isso em Milão também. Todos os móveis. Esse ano foi Eruluce, né? Teve a parte de iluminação, que é de 2 em 2 anos, se eu não me engano, né? E vieram com força, assim, né? Com muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Luz indireta, móvel iluminado, LED, cada vez mais a tecnologia do LED. Isso é lindo também. Aí você se depara com uma cozinha que é mais tecnológica, né? E tudo, e aí vocês equilibram do outro lado com algo mais, não vou dizer mais humano, mas algo mais... como é que a gente vai dizer? Como é que eu descrevo isso? Menos tecnológico, né? Mais aconchegante. Menos técnico, mais aconchegante. Não que a cozinha não esteja, a cozinha está aconchegante porque a banqueta é toda porrada. Eu vi que vocês tomaram esse cuidado, você tem um monte de material liso e tal, e vocês puseram uma banqueta confortável, estofada, visualmente agradável, né? Eu vi isso. E o bacana é que o cliente compra a ideia de vocês, né? Que isso é muito bacana. Com certeza. No geral, a gente tem uma boa comunicação, assim, e eu gosto que o cliente também, a gente afina muita coisa junto. Porque a gente faz um brinco, coisas que a gente em conjunto no projeto, por exemplo, esse tapete, no final que a gente decidiu junto com o cliente fazer uma coisa mais ousada. Tá lindo. Está lindo. E como você trabalhou toda a base neutra muito bem, você não corre riscos. Exatamente. Você não corre riscos. Isso é segurança, né? Isso não é... E não é todo mundo que tem isso, não. Não adianta. Não acha que vai entrar lá no... eu gosto de falar isso porque não é só acha que você vai entrar no curso de arquitetura e você vai sair um Sig Bergamin, uma Débora Guiar, uma Matos Arquitetura. Não é assim que funciona, bem. Coisa bem mais difícil do que você está imaginando. E realmente entender o que a Fernanda falou, que a gente veio com esse foco de Milão, assim, quem eu sou, qual é a minha identidade. Nós vamos encontrar clientes que dialogam com essa identidade. Não precisa ficar provocando isso em outros. A gente vai... Inventando moda, né? Clientes e profissionais para todos os gostos, né? E outra coisa, a gente tem que lembrar que o time da arquitetura e do design é diferente do time da moda. A moda tem esse calendário insano de quatro coleções por ano, porque é coisa pequenininha.
Imobiliário não dá para fazer isso, esquece. Não, né? A gente tem que projetar para um apartamento seu ou uma casa no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. O ideal é que o cliente mude, compre uma casa de praia e faça um novo projeto, né? Ou o caso desse cliente desse apartamento, que ele recebeu uma oferta para uma porteira fechada, porque o apartamento estava maravilhoso e financeiramente valia a pena. E aí foi para uma outra casa. E aí fez outro projeto. Então, assim, também é investimento, porque... você valoriza o imóvel. Vocês estão tipo irmãos à obra, né? Mais ou menos isso. Que são eles são gêmeos? Não, eles são gêmeos. Eles são gêmeos, né? Aí vocês maravilhosas, todas trabalhadas no fashion. Que eu falo com essas meninas. Eu conheço elas, tá, gente? É pessoa que eu já apertei a mão, conheço. Montamos obra, montamos projeto de mostra juntos. Elas fizeram cenografia no Galpão uma época também, né? No Galpão. Elas são amigas, assim. Gosto muito dessas meninas. Nós também. Não é porque elas estão aqui, não, hein? Eu só chamo pra cá quando eu gosto. É isso aí. Tá certo. Esse projeto tem essa característica, né? De trazer pessoas, geralmente, que eu conheça. Às vezes, porque fica mais... Assim, eu não sou jornalista, né? Então, fica mais fácil de ter essa sinergia toda e tudo. É mais fácil. É lógico, com o passar do tempo, vocês são... essa era a Live 70. Já passaram 70 profissionais por aqui nessa brincadeira. Então, acabaram aparecendo nomes que eu fui admirando aos pouquinhos e trazendo para cá. Tem um monte de gente que eu nunca nem vi. Só conheço, são amiguinhos virtuais. Eu só conheço pelo WhatsApp e pela telinha aqui. Muitas vezes a pessoa... Só vejo a pessoa depois que ela aparece na telinha aqui, entendeu? Então, tem isso. Essa 70 e já tem live fechada até julho. A gente está fechando já a agenda de julho. Porque os profissionais estão aderindo. Está muito bom isso, assim, sabe? Obrigado. É um trabalhinho de formiguinha. É dificinho, mas eu gosto. Isso é a consistência, né? Eu faço porque eu gosto. É bom ter essa troca. Troca. Isso é uma troca. Tá sempre, né? Então, como? Você é uma pessoa Cortou. que está sempre ligada à pessoa, sempre esteve nesse trabalho de agregar. Sim, sempre. Eu gosto dessa história de juntar as pessoas, de ligar para uma, para outra. Agora a gente está fazendo um projeto Brasil-Londres, Brasil-Inglaterra. Se Deus quiser vai dar certo. E é isso, é juntar, fazer videochamada com 3 fusos. Tem que usar, por favor, já que tem a opção da tecnologia, é para isso mesmo. É para isso que E eu estava conversando muito sobre isso esses dias. Eu falei assim, eu faço tudo sozinho, não tenho secretária, não tenho ninguém, eu faço tudo sozinho. Resolvo tudo sozinho. E se não fosse a tecnologia, eu não conseguia fazer isso nunca na minha vida. É fundamental. É fundamental. Falando nisso, como é que vocês estão vendo? Vou mostrar mais umas fotos. Essa história das inteligências artificiais, né? Como é que isso está impactando já na vida de vocês? A gente já fez um talk em relação a isso até antes da pandemia. Na Expo Revestir. Na Expo Revestir. 2019. Foi a última Expo Revestir, 2019. 18, acho. Todo mundo se pergunta, quando veio a Revolução Industrial, a maior preocupação de todo mundo é que ninguém ia perder os seus trabalhos. Justamente. Aquela era das máquinas, né? Era pior do que o cenário que a gente tem hoje. Era muito pior. A gente tem que lembrar que em Londres as pessoas trabalhavam enquanto as outras dormiam. Exato. Isso é real. O ser humano, a gente precisa entender que as inovações vêm para a gente criar novas oportunidades. Existe trabalho para tudo. E o ser humano, ele precisa usar a sua inteligência de alguma forma diferente. A máquina tem que trabalhar a nosso favor. Então, eu não acredito nessa história. Se você não soubesse reinventar, aí realmente. Mas Justamente. isso não só é
mudança de público, mudança de projeto, mudança de mentalidade. A gente vai sempre enfrentar isso. Então, se você estiver aberto a sempre estar fazendo coisas novas, mudando novos caminhos, esse caminho não deu, tem opção A, tem opção B, tem... Isso eu acredito que vai ser para sempre. Usar sempre ao favor. Hoje a gente volta naquela primeira conversa da live, né? Então, o que tem que dá para usar a favor, que pode agregar? Para otimizar o tempo, né? Aquele tempo que a gente fica ali desenhando no Mook, que leva 12 horas, tanto no computador quanto no manual, aí vai te ajudar com isso. Eu estou utilizando agora no canal, trazendo os ícones do design, animando os ícones do design. Então. Um colega ligou para mim outro dia e falou, mas você está levantando os mortos, isso não é The Walking Dead não, meu filho. Mas o efeito é ótimo, porque aquilo é uma foto animada, que aí põe movimento, põe voz, e o texto é gerado por uma AI. O resto eu faço na mão, né? Mas é genial aquilo. Desde que eu comecei o primeiro, eu já estou aqui imaginando os próximos, sabe? Tá vendo? E é muito bom. E assim... a mente para criar tudo isso e a tecnologia te ajuda a executar. A tecnologia, porque o primeiro que foi feito, isso é uma série, eu chamo de icons, né? São os ícones do design que eu admiro. O primeiro icons foi a cadeira francesinha, e eu tive que gravar o texto. Aquele texto de 1 minuto e pouquinho, foram 10 horas sentado na frente de gravação, mais 10 horas de edição. Nossa, eu acabei aquilo 5 horas da manhã para postar. Então, com a AI não, com a AI eu faço rapidinho. Tá vendo? Você conseguiu passar a mensagem. Então, assim, a tua ideia... E eu consigo passar a mensagem muito melhor do que eu falando, porque minha voz é medonha, eu detesto a minha voz. E essa história da voz sintética eu adoro, aquilo é maravilhoso, sabe? É muito bom isso. Era a mensagem. E a mensagem, né? E é engraçado porque, assim, às vezes eu brigo com a AI, agora eu tô nessa de brigar com ela. Outro dia eu tive que falar, desisto de você, porque ela me passou uma informação que eu dizia que eu não queria e ela continuava com a informação. Eu falei, meu filho, design gráfico não é design, tira isso daí do texto, e ela não tirava, e aí eu falei, desisto, vou dormir, chega, acabou. Estamos nessa fase agora. De virar amigo, de conversar e de brigar. Agora não estamos na fase de brigar. Então, e quem é curioso está sempre buscando. A gente gosta. É muito bom, é tanta coisa bacana e tantas possibilidades, né? As meninas do escritório que ficam doidas, porque eu fico só mandando coisa. Olha, gente, olha o que está lançando novo. Olha aqui, olha isso, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Mas a gente acabou de fazer isso. Eu falei, não, vamos olhar aquilo, vamos melhorar aquilo, vamos fazer aquilo. Sabe? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu vejo com muita esperança de coisas boas, né? De melhora do mercado. É o que estava comentando outro dia com a minha prima que mora na Escócia, né? Eu falei, é uma ferramenta para melhorar a sua vida, né? E depois que você aprende a utilizar, tem que aprender a utilizar as coisas. Isso melhora muito, otimiza o seu tempo. Hoje eu não perco mais. Não é que eu não perco tempo. Ainda tem um certo trabalho, que é um trabalho manual que tem que ser feito, né? De programação, de tudo e tal, de montagem. Isso nunca vai deixar de existir. Mas a criação, essa animação, essa possibilidade de melhora de imagem é muito boa, entende? Eu sou fascinado. Sobrar mais tempo para a tua parte da criação, do pensar. Justamente. Criação, passear com a Lina, com a minha cachorrinha. Usar esse favor, né? É lindo esse projeto. Tá lindíssimo. Tá bem bonito. Esse balanço é do Sérgio Matos? Não, né? Matos. É do Sérgio. Gosto muito do Sérgio. Ele foi um dos esse balanço aí entrevistados que passou por... E todo preto, né? Porque geralmente o trabalho do Sérgio é bem colorido. E ficou usado e ficou bonito, né? É lindo esse balanço. O mobiliário do apartamento está todo muito bonito.
Tudo Vocês são excelentes, meninas. É muito, muito bonito o trabalho. Parabéns. muito obrigada. A gente fica muito contente. Ainda mais quem a gente sabe que entende, né? É crítico da área. Tá sempre Procuro, procuro eu ser criterioso e ver um pouco de tudo, né? Depois de morar no exterior também, a filtragem fica melhor ainda, né? Você começa a quebrar os paradigmas que você tinha. Por exemplo, eu cresci numa cidade modernista, concreta. A minha visão de mundo era o concreto, a linha reta, só Oscar Niemeyer. Aí, quando eu me deparei com Gherkin, o Centro Aquático da Zaha Hadid, que aquilo é uma poesia belíssima, é lindíssimo aquilo. Eu ficava circulando o prédio de todos os ângulos que eu podia ir fotografando. Aquela coisa que a gente gosta, né? E tudo. E Londres é uma cidade, estava pensando sobre isso, é uma cidade que conserva, e eu digo isso sempre aqui, ela conserva a tradição, mas ela tem o contemporâneo e o ousado ao mesmo tempo, e ela consegue conviver com tudo isso, Sim. né? Ao mesmo tempo que você tem um Alexander McQueen, que resgata a alfaiataria, mas faz uma alfaiataria exótica e bonita e de todo jeito que você possa imaginar. Uma Viviane Westwood, são todos arquitetos londrinos, né? Você tem aquelas maravilhas do Norman Foster pela cidade inteira. A cidade é uma aula de história, é uma aula de história maravilhosa. Eu às vezes me pegava em ruazinhas assim, olhando os detalhes de cada casa, cada fachada, como pintam, os detalhes. Cada rua tem um detalhe diferente, né? Tem umas que tem uns leões de pedra, ela se repete na rua inteira. Tem a história, né? Essa conservação que eles conseguem manter, que é tudo muito bonito, né? E ao mesmo tempo que você está andando numa rua que tem 300 anos, tem uma bomba, tem um tótem digital para abastecer os carros elétricos e ter um carro conectado ali abastecendo. E tudo isso convive muito bem. É muito bonito ver isso. É um aprendizado, né? Eu acho que assim, eu tive muita sorte de viver lá e de acompanhar isso e de conseguir ver isso, né? Conseguir ver isso de perto. Foi muito gratificante para mim. Meninas, adorei rever vocês. Acho que tinha mais de 10 anos que nós não nos víamos, né? Por aí. É isso aí. Bem por aí. Adorei, gostei muito. É muito bom conversar com as pessoas que a gente conhece, gosta, admira, né? Eu fiquei muito feliz. Queria que vocês fizessem o comercial de vocês agora. Desse o site, os canais de vocês que estão funcionando, como é que funciona o programa no YouTube, né? Porque é no YouTube o canal, a base principal é no YouTube, né? Quando que vai ao ar, quando é que não vai, faça o seu comercial, que a hora é agora. O nosso site é www.matos Arquitetura, então continua com o nome oficial do escritório, mas o Instagram ativo é esse daqui, que é o Gêmeas da Arquitetura, e o canal do YouTube também é Gêmeas da Arquitetura. Gêmeas da Arquitetura, tudo junto, né? Não tem ponto, não tem nada. Tem uma websérie que está lá, de 6 episódios. 6 projetos. 6 projetos. Série Verbos. Série Verbos, então a gente colocou Série Verbos. Cada projeto, que foi o que intuiu e que norteou cada projeto. E agora a gente vai lançar uma nova websérie, que é aquela que a gente contou para você, ainda tá, não sei que dia que vai sair, ainda estamos estudando, mas é bacana que são episódios um pouquinho mais longos e a gente explica um pouco mais dessa parte da criação, o fornecedor, a execução. Então vai estar bem bacana. E aqui no Instagram... Gravaram em Milão? Gravaram em Milão? Não, conteúdo? A gente fez São Paulo e Bento Gonçalves, que a gente foi até uma das fábricas. E Milão, legal. A postar no Instagram algumas insights, algumas coisas que a gente analisou, mas só highlights mesmo. Acompanhe.
porque essas meninas sabem muito. É uma aula de arquitetura sem precisar estar na faculdade, literalmente, tá? Prestem atenção, comecem a filtrar esse olhar para a arquitetura, nem tudo é igual, tem muita gente bacana trabalhando, essa brincadeira aqui que eu faço do painelzinho, tá? É brincadeira, tá, gente? Tem gente que sabe usar o painel no lugar certo, tá? As meninas aí. Tá bom. Meninas, obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado pela disponibilidade. A gente ficou negociando essa entrevista aqui por causa de horário, né? E da viagem, tudo. Sei que vocês estão mega, mega cansados de ter trabalhado o dia inteiro, mas eu agradeço muito. É muito bom poder ver vocês de novo e tê-las aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um beijo. Podem desconectar aí. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigada, tchau. Conversei com as gêmeas da arquitetura, lindas, maravilhosas. Semana que vem a Mariana Prates vai estar aqui. A gente vai falar mais sobre Milão, sobre os projetos dela, sobre esse projeto dela de levar arquitetos, né? Obrigado. Fátima Paz, vou seguir-vos aqui de Portugal. Mesmo agora, já é 1h36 da manhã. Obrigado pela audiência. Deixa lá, manda recadinho na live. Obrigado, Online Quadros. Obrigado, vai ter mais conteúdo aqui. Lembrando para vocês que as nossas lives ficam todas arquivadas, tá? Então, a gente tem essas lives, as 70 lives estão arquivadas. Elas estão em todos os nossos canais. É possível acessar. No YouTube ainda não estão todas, não, a gente ainda está subindo. Mas a gente tem lá no Linktree todos os canais que a gente está subindo e a gente está subindo para o podcast também. A gente tem um podcast onde tem o áudio e o vídeo que dá para vocês ouvirem todas as entrevistas, tá bom? Esse mês tem muita gente bacana vindo por aqui, que espero que vocês acompanhem, sigam o nosso canal, dê like, divulguem para os amigos, mandem, porque é muito importante essa interação de vocês com o canal, faz com que o canal seja mais conhecido, divulgado instantaneamente, tá bom? Boa noite para todo mundo que ficou aqui, as pessoas que deixaram recadinho, Portugal, obrigado pela audiência, sempre agradecer a vocês, vocês aqui são muito importantes, né? Esse projeto é feito para as pessoas que acompanham a gente, para os nossos fãs, tá bom? Site Área, assista, ouça, acompanhe essa ideia, acesse essa ideia. Obrigado, boa noite, até quarta-feira que vem.